Muito bem, galera. Agora, bem-vindos ao momento quase nerd. Esse vai ser quase nerd porque ele não chega a ser totalmente nerd. Vou te explicar uma coisa. O que eu vou fazer aqui agora é um estudo com vocês que eu poderia fazê-lo matematicamente, mas, sinceramente, você ia ter uma dificuldade tremenda de compreender. A aula ia durar 5 vezes mais do que o necessário e você não ia alcançar o resultado que eu preciso. Então, eu chamo de quase nerd porque eu quero apelar agora para a sua intuição. Eu quero que você sinta a ideia do exercício, tá? E que você compreenda onde eu quero chegar, porque se vier a cair uma coisa como essa na prova, você vai precisar muito mais de bom senso do que da matemática em si. Tudo bem? Olha só, galera, eu quero discutir com vocês a relação entre o alcance horizontal, ou seja, aonde esse projétil vai chegar, com a altura máxima. A que altura eu quero que ele chegue? Porque eu não sei se você conseguiu perceber, mas embora o eixo vertical e horizontal eles sejam independentes, quer dizer, um não afeta o outro, o conjunto da obra, quer dizer, o lançamento em si, ele depende muito do tempo de voo. Portanto, vamos pensar um pouquinho. Quanto mais tempo o cara passa voando, então mais tempo ele passa andando para frente, sim ou não? Ah, beleza, né, Guedão? É, mais ou menos. Vamos entender uma coisa aqui? Eu botei para você 3 situações. Essa aqui, em que a velocidade de lançamento, ó, você perceba que ela está abaixo dos 45 graus. Ele é um ângulo bem baixinho. Essa segunda situação eu fiz exatamente o contrário. Eu fiz um ângulo bem empinado para o alto. E nessa terceira situação, eu fiz uma coisa nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo. Botei no meio do caminho. Pessoal, vamos entender que características que teria um tiro como esse aqui. Quando você fizer a decomposição desse vetor, o que vai acontecer? Você concorda comigo que a componente horizontal, ó, ela é maior do que a componente vertical? Concorda comigo? Nesse caso aqui, se o Vx ele é maior do que o Vy, significa que, se você jogou com pouca velocidade para cima, então ele não vai subir muito tempo. E também não vai descer muito tempo, quer dizer que o tempo de voo vai ser pequeno. Tá, Guedes, você sacrificou o tempo de voo, mas como a velocidade dele era bem para frente, então pode ser que ele tenha um alcance até razoável, né? Porque embora não dure muito tempo, seja um tiro rápido, ó, ele vai lá e vai ter um alcance. Ah, beleza, Guedes, tranquilo, entendi. Embora não voe muito tempo, a velocidade horizontal dele é grande, então isso faz um alcance considerável. Digamos que esse aqui seja um ângulo de 30 graus. Beleza? Tranquilo. Agora eu vou inverter o jogo. Eu vou aumentar bem o ângulo. Digamos que eu chegue aqui nos meus 60 graus, e não é por acaso que eu estou chegando nesse ângulo. Na hora de decompor esse vetor, o que você entende? Que a componente horizontal agora, Vx, ela é bem menor do que a componente vertical. Ah, Guedes, então esse projétil agora, ele vai voar mais tempo do que esse primeiro exemplo. Exatamente. Então se ele voa mais tempo, ele vai mais tempo para frente, né? É. Então ele vai mais longe? Não. Por que não? Porque quando você privilegiou a vertical, você sacrificou a horizontal. Ele pode até passar muito tempo andando, mas ele vai passar muito tempo andando com pouca velocidade. Então, a trajetória desse cara aqui tem uma coisa mais parecida com isso aqui assim, ó. Ele vai alto e volta. Ô Guedes, você está querendo me convencer de que nesse caso, essa distância horizontal, ou seja, o alcance, foi o mesmo? É exatamente o que eu estou dizendo. Se você pensar nisso aqui como chamar de ΔS no eixo X, ele vai ser o mesmo valor desse caso aqui, ΔS no eixo X.
E sabe por que matematicamente eles vão ser? Porque o ângulo de 30 graus e os 60 graus, eles são o quê? Complementares. Beleza? Complementar, suplementar e replementar. Complementar, a soma dá 90. Complementar, suplementar, a soma dá 180 e replementar, a soma dá 360. Então o 30 e o 60 graus são ângulos complementares. Toda vez que a soma dos ângulos dá 60... Toda vez que os ângulos são complementares, ou seja, a soma dá 90 graus, o alcance horizontal será o mesmo. Agora, se o ângulo for baixinho, significa que o tiro não vai ter muita altura. Beleza, ele vai ser assim. Se o ângulo for muito inclinado, significa que o tiro vai ser alto, mas não vai ser tão longo assim. Essa é a ideia. Guedes, então se eu fizer uma sobreposição aqui, ó, der o tiro de 30 graus aqui, a trajetória seria assim, né? Isso, eles chegariam no mesmo lugar. Atira muito para o alto e você vai subir muito. Mas não vai tanto para frente assim. Atira muito para frente com pouca inclinação e o seu tiro não vai subir quase nada. E também não vai, por isso também não vai tão longe assim. Ô Guedes, então qual seria o tiro ideal, né? Ou o tiro perfeito ou o tiro matematicamente com maior alcance possível? O maior alcance possível é no meio do caminho. Quando você tem um tiro de 45 graus, esse ângulo é um ângulo mágico. Por quê? Porque você não vai conseguir a maior das alturas. Tudo bem? Você não vai conseguir o maior tempo de voo, mas você equilibra o jogo aqui, ó, e consegue um alcance, deixa eu esticar um pouquinho esse eixo aqui, você consegue um alcance muito maior. Um tiro de 60 graus, vamos fazer de novo aqui, ó. Um tiro de 60 graus iria mais alto, não iria? Mas cairia mais perto. Um de 30 graus. Um de 30 graus não subiria tanto e cairia junto com o de 60. Então tá aqui, ó, 60 graus, um ângulo de 30 graus e esse aqui, um ângulo mágico, o ângulo de 45 graus. Aqui sempre vai acontecer a situação de alcance máximo. Por isso é que você vê muito exercício que fala de atletas que fazem esportes de arremesso, lançamento de dardo, lançamento de martelo, lançamento de peso, né? Em que eles tentam lá o alcance máximo. O atleta, ele treina aquele movimento à exaustão para tentar conseguir um ângulo próximo de 45. Mas como a situação no mundo real não é o ideal, ou seja, existe resistência do ar, existe uma série de fatores, na prática, eu já li isso numa reportagem, tá? Experimentalmente, a gente está fugindo agora das equações. Por conta da resistência do ar, os caras entendem que o ângulo melhor para você jogar tentar um alcance máximo seria por volta dos 42 graus e meio. Bom, Guedes, por quê? Não, sem porquês. Aqui a ideia toda os caras fizeram experiência, fizeram tentativa e erro, e eles treinam o corpo do atleta para tentar uma memória muscular para que o corpo do cara sempre dispare o seu projétil naquele ângulo específico. Quando você lida com atiradores de elite que vão dar tiros de snipers, né? Que vão dar tiros de enormes distâncias, não é para longínquas, né? Mas de distâncias enormes, ele tem que levar em consideração, galera, o vento, a altitude que ele está, a densidade do ar, a rotação da terra. Meu querido, vai dar um tiro de 2 km, 4 km, é um tiro muito longo e esses tiros já tem registro, tudo bem? Acho que atualmente o tiro mais longo da história está na mão de um sniper australiano. São mais de 4 quilômetros de distância percorrida, salvo engano, tá? Bom, galera, eu vou fechar essa aula mostrando isso que eu estou te falando aqui, de novo no simulador. Coisa bem rapidinha, só para você ver como é que acontece. Aí a gente se despede e vai para a parte do treinamento. Aquele abraço, até mais tarde. Tchau, tchau. Bom, galera, o aplicativo você já conhece, a gente viu na aula anterior, e agora eu queria mostrar para vocês a questão do alcance, essa dos complementares que eu te falei. Então essa parte vai ser bem mais divertidinha, porque a gente vai só brincar de ver a trajetória, sem se preocupar muito com o cálculo. Então, de novo, eu vou sair da tela aqui para deixar você olhar. Vamos aumentar um pouquinho, vamos diminuir um pouquinho a velocidade aqui, né?
Vamos voltar aqui para 10 metros, perto de, pronto, 15 metros por segundo. Vamos dar um zoom maior. E vamos atirar primeiro com um ângulo não muito óbvio, 40 graus. E vamos ver onde ela vai chegar. Tolf atirou. Você vê que um ângulo de 40 graus, ele privilegia o quê? A parte horizontal. Por isso que o tiro não foi tão alto, certo? Guedes, qual é o complementar de 40 graus? Ou seja, quanto falta para 90? Ah, falta 50 graus. Então vamos dar um tiro de 50? Vamos ver como é que fica agora. Na mesma velocidade, tá, galera? Olha lá, ele vai mais alto, mas o alcance vai ser o mesmo. Beleza? Ô Guedes, se eu der um tiro então de 60 graus, vamos atirar de 60 graus? Com 60 graus ele vai cair mais pertinho. O alcance não tão grande. Vamos dar um zoomzinho? Vamos atirar com 30 graus? Lembra que esse tiro mais perto aqui é o de 60. Agora vamos ver o de 30. Olha lá, um tiro baixo, então não voa muito tempo e cai no mesmo lugar. E vamos para o ângulo mágico, o ângulo de 45 graus. Então tá lá, ó. Atirou, 45 graus será o alcance máximo. Você viu que ele caiu mais longe de todos, né? Ô Guedes, mas olha só, deixa eu ver se eu entendo. Dá um tiro com 25. Atirei com 25. Vou atirar com vários tiros menores do que 45 graus. Vamos atirar com 35. E ele vai mais longe. Vamos atirar com 40. E ele vai mais longe. Finalmente cheguei no ângulo mágico 45 e ele vai ainda mais longe. Você vê que ele está indo cada vez mais alto e cada vez mais longe. Agora, quando eu passar aqui, ó, por exemplo, para 65, atirei. Você vê que ele começa a subir muito, mas já não vai tão lá na frente. Agora o tiro vai começar a voltar. Caiu em cima do complementar dele, né? 65 para 90 são quanto? 25. Vamos subir mais um pouquinho? 75. Agora ele sobe mais ainda e aí vai caindo cada vez mais perto. E se eu subir para 80, 85, 90. Para 90 o alcance dele seria 0, né? Porque a bola vai sair, para e volta, atingindo o mesmo ponto de saída. Mas só para você que quer ver como é que é o outro tiro, vamos subir esse cara aqui, ó. Ô Guedes, se eu botar esse cara a 7 metros do chão, eu inclino esse negócio a 30 graus. O que que acontece? Gente, o tiro simplesmente continua. Ele sai como se fosse um tiro normal, volta até o nível de partida, mas ele continua descendo. Então o que que eu faço, Guedes? Você continua aplicando sorvetão, Torricelli, V igual a V0 mais AT, como se não houvesse amanhã, tá? Você vai trabalhar naquele eixo vertical como se nada tivesse acontecido. Pegou a ideia? Vamos fazer exercício agora? Encontro vocês já já. Tchau!